Olá, boa noite, Lídia. Abre, por favor, seu microfone, que a gente não está conseguindo te escutar. Eu acho que eu não liguei. Muito obrigada pela lembrança, doutora Clarice. Então, uma boa noite a todos, que já estamos em início de quase noite, né? É um prazer estarmos aqui para mais uma atividade da nossa ABDI, ou seja, vamos estar agora com uma conferência especial que será proferida pela professora doutora Clarissa, e cujo tema a ser tratado será um novo capítulo do Direito Internacional Econômico Aplicado, subtema, o descomissionamento na indústria do petróleo. Então, nós vamos, inicialmente, antes de passar a palavra à doutora Clarissa, fazer uma leitura de um breve e resumido currículo, mas antes, porém, vamos fazer os nossos cumprimentos e agradecimentos. Então, nós queremos dizer da nossa alegria em mais uma vez participarmos de uma atividade deste já definido como congresso de sucesso, né? E não é por nada, é pelo esforço que tem sido dedicado no decorrer dos anos e até ao alcance desta vitória atual. Então, em nome do Dr. Wagner Menezes, agradecemos a toda a sua equipe, aos conferencistas, aos presidentes de mesa, ao suporte técnico que nos dá todo o apoio necessário e suficiente ao bom andamento dessas atividades, e agora, então, aos congressistas que estão participando de forma ativa, né, deste grande evento. Então, professora, doutora Clarissa nos brindará com a palestra, e o currículo dela, que eu vou ler em breve, é o seguinte: com mestrado em Direito Internacional e Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2005 e doutorado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2010. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, PPGDC, na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, UFF, e professora permanente do programa. Professora associada vinculada ao Instituto de Ciências Humanas e Ciências de Volta Redonda, UFF. Então, nós queremos destacar a importância dessa palestra pelo fato de que, a exemplo das demais conferências, todas se reportam a um propósito muito firme da BDI, que é de contribuir para o conhecimento científico a partir do ensino e da pesquisa. Então, com essas breves palavras, nós vamos aproveitar a participação da doutora Clarissa Brandão Korski, espero que eu tenha errado, não tanto, a ponto de comprometer, mas muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e compor, então, esse brilhante quadro de palestrantes que vêm trazer as suas experiências e, a partir das suas pesquisas, os referenciais básicos mínimos para que a gente possa, então, aproveitar e atualizar todos esses temas. Pela metodologia adotada pelo evento, como sabemos, a doutora Clarissa apresentará seu tema em até 20 minutos ou um pouquinho mais, para que a gente não atrapalhe o andamento das demais conferências, e depois reservaremos um tempo para perguntas, e assim a gente acredita que poderá trazer uma melhor e maior contribuição às discussões sobre o tema. Então, sem mais delongas, mais uma vez agradecendo a participação da doutora Clarissa, em nome da ABDI, e passamos-lhe a palavra para que possa, então, fazer a sua conferência em torno de 20 minutos. Eu vou ficar controlando o tempo, que é um papel um pouco delicado, mas necessário, né? Nesse contingenciamento que nós temos que fazer a favor das palestras que se seguirão. Então, professora doutora Clarissa, por gentileza, fique à vontade. Mais uma vez, muito bem-vinda e obrigado por estar nos brindando com a sua palestra. Imagina, doutora Lídia, muito obrigada também pela sua apresentação tão gentil. A senhora, que também é doutora professora da Faculdade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, está aqui conosco assistindo, é um prazer lhe conhecer também. Tem coisas ruins durante essa pandemia, mas tem muitas coisas positivas. Eu gosto sempre de olhar para o lado positivo das coisas, que é a gente poder estar assistindo, inclusive em 2 momentos ao mesmo tempo, uma sala junto com a outra, a gente consegue com maior rapidez acompanhar, porque eu participo do congresso desde as primeiras edições. Na verdade, a primeira edição eu fui como aluna ainda, formanda da graduação, assisti o professor Celso Mello Albuquerque, e aí era uma correria de uma sala para outra
batendo cabeça. Mas, enfim, então agradecer a participação, o convite, né, que o professor Wagner fez para eu estar aqui participando com vocês hoje. E eu acabei sugerindo ao Wagner que eu trouxesse um tema relacionado à parte mais de direito internacional público, voltado para a parte de direito internacional econômico, que tem uma aplicabilidade bastante prática, porque desde que eu comecei a estudar, desde que comecei minha carreira acadêmica, eu sempre tive muita preocupação em achar alguns temas que tivessem relações, tivessem questões, que buscassem resolver questões práticas do nosso dia a dia. E a indústria do petróleo sempre foi um tema que eu estudo desde que eu me formei, porque ela permite com que você trabalhe diversos aspectos do direito, não só o direito internacional, mas também do direito interno. E aí, à medida que cada vez mais que eu começo a estudar, eu vou encontrando outros elementos que possam contribuir e encaixar. Esse tema que eu vou trazer hoje é um tema que eu preciso só dizer que foi um projeto que foi financiado pela Petrobras, que eu desenvolvi junto com a COP, com a Universidade Federal Fluminense, com um grupo de engenharia naval. Então, eu vou tentar passar um slide, porque como é algo que talvez seja um pouco estranho para os nossos ouvintes, deixa eu ver se eu consigo abrir a janela da apresentação. Se eu não conseguir, talvez, deixa eu ver se alguém pode me ajudar. O pessoal do suporte está por aí. Eu preciso escolher alguma janela específica quando aparece ou eu só abro a tela? Eu acho que tem que abrir e compartilhar, né? Vamos lá. Pronto. Acho que agora foi. Doutora Lídia, a senhora está conseguindo visualizar? Porque eu não estou vendo mais de vocês. Doutora Lídia? Sim, está disponível a todos já. Está disponível? A todos, estava. Então... Peraí. Estava. Estava? Caiu? Peraí. Estava. Deixa eu voltar. Agora consegue? foi. Agora ele está baixando. Só mais... Aí, já baixou. Pronto. Está baixando? Maravilha. Então tá. Quando a gente fala de descomissionamento na indústria do petróleo, na verdade é um tema que é praticamente o final da produção. O que significa efetivamente a palavra descomissionamento? É a retirada de todos aqueles equipamentos que foram colocados no mar para poder viabilizar a produção do petróleo. O Brasil tem já uma longa trajetória de exploração desses campos em alto mar e vários contratos que já têm cerca de 20 a 30 anos de funcionamento, eles estão se encerrando agora e os campos estão no seu declínio produtivo. Então, à medida em que se encerra, ou seja, que se deixa de existir petróleo dentro daquele campo, daquele campo que era explorado pelos concessionários anteriormente, é necessário que os equipamentos sejam retirados. Por quê? Porque existe uma série de legislações, de normas internacionais que vão se aplicar a esse processo final da indústria do petróleo. E aí, quando eles se deparam, quando esse grupo, né, enfim, que começou a fazer essa pesquisa, se deparou com esses entraves, de uma certa forma, jurídicos, eu fui chamada para participar e para tentar contribuir para tentar solucionar um problema. Porque a questão é o seguinte, existem normas internacionais e normas nacionais que foram incorporadas por parte dessas normas que falam que existe a possibilidade de que alguns desses equipamentos tenham que ficar em alto mar.
teriam que ficar aonde eles foram depositados, porque a gente está falando de equipamentos que já estão há 20, 30 anos no fundo do mar. Então, a gente partiu de algumas premissas para fazer esse estudo, esse levantamento. O primeiro era que você precisava necessariamente compreender que a decisão sobre a retirada ou não, ou o modo como esses equipamentos seriam retirados, seria uma decisão multicritério. Por quê? Existe toda uma legislação internacional que, ainda que se reconheça que o meio ambiente deve ser deixado do modo em que ele se encontrou antes, abria a possibilidade que, em determinados casos, esses equipamentos ficassem. E a nossa questão, a nossa contribuição, foi para poder identificar em quais casos estes equipamentos poderiam ser deixados. Então, a gente teve, além dessa premissa de que havia uma previsão legislativa com essa possibilidade, que essas análises multicritério, elas serviriam para identificar qual modelo se encaixaria para qual caso. E, por último, de que a gente estava trabalhando exatamente com essas 3 hipóteses. O abandono, ou seja, você deixar as instalações exatamente como elas se encontravam. A remoção parcial, ou seja, retirada de uma parte desses equipamentos, e a remoção total, que seria você deixar ele como está. E por que isso é relevante? Porque a gente tem aí exibido todos os programas de desinstalações que foram aprovados pela ANP, isso é de julho desse ano, que demonstram uma quantidade enorme de equipamentos que precisarão ser descomissionados. Aí vai perguntar assim, mas o que isso tem a ver efetivamente, né, com o direito internacional? Tem a ver com a parte de direito internacional relacionado ao mar, a exploração efetiva do mar. E aí a gente tem o arcabouço teórico, por exemplo, que é o livro do Dr. Wagner Menezes, que a gente tem usado muito sobre o direito do mar, né, da FUNAG, editora, eu não me recordo o ano. Tem a questão relacionada à parte de direito ambiental internacional, que a gente também utiliza o autor chamado Celso Fiorillo, além de outros, tá, gente? Eu estou falando, assim, os que a gente mais citou, que a gente mais usou. Tem muitos outros. A gente fez um levantamento bibliográfico para finalizar essa pesquisa, que eram cerca de mais de 20, 25 páginas só de bibliografia. Então, esses autores, esses marcos teóricos, nos guiaram para poder tentar solucionar as questões sobre o aspecto do meio ambiente e sobre o aspecto de utilização do direito do mar. Então, essa listagem de programas de desinvestimento aprovados pela ANP dá uma dimensão de tudo que vai precisar ser investido, porque ainda que a gente esteja falando de um processo final da indústria do petróleo, ou seja, de você retirar, de você descomissionar os locais, esse processo de descomissionamento envolve valores vultosos de dinheiro, porque precisa de gente capacitada, porque precisa de gente que saiba o que fazer no caso de retirada integral. A gente está falando de toneladas e toneladas de dutos, de canos submersíveis e, enfim, de risers, que são uns equipamentos muito específicos, mas que, por mais que eles estejam, em tese, meio velhos, porque já perderam, assim, vamos dizer, as suas características iniciais de uso, eles têm um valor reciclável, né? Então, tem uma questão que perpassa também o que a indústria e o que a agência reguladora vai propor, porque a gente pode, a partir desse momento, criar uma nova etapa nessa cadeia e desmembrar essa cadeia para tornar uma cadeia que possa ter um impacto econômico relevante, em que você possa trazer, ou exigir, ou obrigar que esses equipamentos eles sejam reciclados no Brasil. Porque a gente, enfim, acompanhou também que existe um mercado muito vasto na Índia de desmonte de equipamentos, de navios, de plataformas,
E esses trabalhos que são feitos lá, eles não seguem necessariamente toda a legislação internacional. Enfim, então esse é o nosso cenário, tá, atual. A legislação aplicável que a gente trabalhou, basicamente, foram essas normas de direito internacional, a Convenção de Londres, a Convenção de Montego Bay, uma resolução da IMO, e, por fim, quer dizer, por fim não, ainda tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e, por fim, a resolução novíssima da ANP, que saiu esse ano, 817, que trata dessa questão do descomissionamento. Então, esse arcabouço legislativo foi o que a gente conseguiu usar para tentar demonstrar para as agências interessadas, ou seja, IBAMA, a ANP, a Marinha, enfim, que havia possibilidade de que esses equipamentos ficassem, porque existiam essas previsões dentro de convenções internacionais, né? Então, a Convenção de Londres, no seu artigo 4º, ela fala que não serão, que vai ser proibido o alijamento de resíduos e outras substâncias e tal, mas, em determinados casos, você teria uma requisição especial prévia, e nessa última linha C, que ela comenta que o alijamento de todos os demais resíduos ou substâncias requer uma permissão geral prévia, ou seja, a convenção meio que joga a responsabilidade para alguma autoridade interna daquele país, do Estado, de poder assumir de que aquele bem vai ficar depositado no fundo do mar, no seu local, vai se manter alijado. Isso é possível, e vários outros países que já estão com os projetos de descomissionamento em andamento, como, por exemplo, a Noruega, como Golfo do México, esses países, eles também seguiram o mesmo caminho que o Brasil está seguindo agora, que é o de dizer que não pode, mas que em alguns casos, em casos excepcionais, esses bens ficariam mantidos no leito marinho, tá? A Convenção da IMO, ela também abre essa possibilidade, né? Deixa eu só fazer um pequeno parêntese. Além dessas três, quer dizer, dentro dessas três hipóteses da retirada do abandono parcial e do abandono total, a gente tem a possibilidade também de criação de recifes artificiais com essas estruturas. Isso é um tema que também tem dado panos para a manga nas discussões que a gente tem tido com a sociedade, porque existe um grupo que é bastante numeroso, que defende que a gente pode sim utilizar de um modo econômico essas estruturas para poder fomentar a pesca, para poder fomentar o turismo, para poder fomentar mergulhos submarinos, porque à medida em que você consegue construir os corais, você gerencia melhor aonde que esses corais ficariam. Então, você pode levar turistas lá para fazer um determinado tipo de mergulho, e isso traria uma riqueza, né? Isso traz desenvolvimento para determinadas populações que são pequenas, e, enfim. Mas, então, voltando, essas instalações e estruturas, elas podem ser abandonadas dentro da plataforma continental, dentro daquela zona econômica exclusiva, né? E elas podem ser removidas, exceto quanto à não remoção ou remoção parcial, que está consistente com as diretrizes e padrões a seguir. Aí, a própria IMO, ela diz quais são essas situações, que é no caso, esse caso, primeiro, de que aquela estrutura, permanecendo no local, né, vai ter um novo uso, que seria um desses... A própria IMO já trabalha com essa ideia, essa possibilidade dos recifes artificiais, ou ela pode também se mover de lugar, tá? Que ela seja utilizada, ela não precisa ser utilizada exatamente no local onde ela foi deixada. Existem casos no mundo, que a gente já fez o levantamento, de plataformas, ou seja, do que seria efetivamente o navio plataforma, né, o FPSO, que a gente chama, ter se tornado um hotel em alto mar. Enfim, existe essa possibilidade também desse tipo de exploração.
Ou então, essa estrutura ela também vai ser abandonada no próprio local, que está falando aqui no item 2, sem que esse local onde ela fique cause uma interferência, por exemplo, no tráfego marinho. Isso é um cuidado que todas as legislações a gente observou, em todas as convenções eles mencionam isso. O uso do mar, esse abandono, ele precisa ser, se for aprovado, se for feito, ele precisa estar marcado nas cartas náuticas, para fazer com que os navios, ou seja, os navios de transporte que circulem por aí saibam que existe ali embaixo alguma coisa que está, enfim, não está solta, mas que está ali presente, que pode eventualmente atrapalhar a navegação. E, por último, ele fala que onde a remoção parcial não for tecnicamente execuível, ou envolver um custo extremo ou risco inaceitável aos trabalhadores e ao ambiente marinho, o Estado costeiro pode determinar que não se faça a remoção integral. A saúde dos trabalhadores também aparece nessas legislações e também consta hoje da própria resolução da ANP, que incorporou essas recomendações que foram feitas a partir, então, desse nosso projeto de estudo. Aí você encontra na 817 da ANP, vamos dizer assim, interpretações, né, do que estavam constando dentro dessas normas, dessas convenções internacionais. Isso eu achei muito bacana, porque eu queria trazer para vocês, assim, como que a gente consegue efetivamente alterar e mudar determinados setores ou determinados cenários nacionais com o uso do direito internacional, né? Isso é claro, assim, não foi a gente que fez, porque afinal é uma resolução da ANP, mas teve todo um estudo, tiveram várias reuniões com esses grupos, com a ANP e com a Marinha, que a gente bateu várias vezes nessa questão de que era possível esse caso de alijamento das instalações no mar, desde que houvesse comprovação técnica, porque era isso que diziam as convenções internacionais. E foi com muita alegria, porque eles modificaram a resolução que havia, tá? Tinha uma resolução antes de 2007, que não falava absolutamente nada sobre isso, inclusive, acabei não colocando na apresentação, essa resolução 817 da ANP, ela faz referência, ela diz que nos casos em que, nos demais casos, ou seja, dessas avaliações multicritério, deverão ser aplicados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, eu não estou acreditando que numa resolução da ANP, ou seja, uma norma que é extremamente técnica, extremamente interna, lá dentro de um buraco, vamos dizer assim, de um setor específico, que é a indústria do petróleo, eles conseguiram puxar essa questão relacionada aos ODS, né? E foi a maior surpresa, porque, na realidade, o mercado, as empresas, elas não estavam muito atentas a essas questões relacionadas a essas normas de direito internacional, né? Assim, então, a gente consegue ver, dentro desses trabalhos de pesquisa que a gente desenvolve, o direito internacional começar, essas normas de direito internacional público, elas irem adquirindo um peso que não havia anteriormente, tá? Então, essas seriam, eu acho que eu estou controlando aqui, as considerações que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje, para compartilhar, na realidade. Não é um tema fácil, não é um tema... às vezes pode parecer difícil você linkar uma questão que é extremamente técnica com uma parte de direito internacional, mas não é impossível, né? Não é possível. Você tem vários arcabouços teóricos, você tem o professor Wagner Menezes, que fala sobre os aspectos todos relacionados a essas convenções do mar, que se aplicam ao mar. Você tem também, dentro da USP, o Gilberto Bercovitch, que fala muito sobre a questão do desenvolvimento econômico e os recursos naturais. Esse é um autor que eu também uso bastante. E, enfim,
Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês tiverem perguntas, a gente debate. E eu só queria que, como eu sou professora também do mestrado de Direito Constitucional, eu queria avisar a todos, enfim, que o edital vai sair. Quem se interessar pelo tema, apesar de ser de Direito Constitucional, tem eu e tem o professor Eduardo Val, que estamos lá presentes para segurar a área do direito internacional, para a gente desenvolver essas linhas dentro do nosso mestrado. E eu gostaria, enfim, mais uma vez de agradecer o convite, o incentivo do professor Wagner, enfim, e estar aqui com vocês e essa assistência tão bacana. Professora doutora Clarissa, nós temos que nos orgulhar e agradecer muito a apresentação tão técnica e acadêmica, né, que conseguiu conciliar de uma forma brilhante para quem, inclusive, não é da área e conhece, eventualmente, parcialmente. Então, para aqueles que já conhecem, é melhor ainda que se aprofundaram. Então, foi muito boa a sua apresentação, nós ficamos todos realizados pelo fato de termos conseguido obter as informações que imaginávamos que pudessem ser possível. Parabéns, eu acho que essa sua visão no que diz respeito à dimensão jurídica, num contexto nacional e internacional, ao mesmo tempo em que trouxe uma certa colocação a partir dos ciclos que são colocados, das alternativas possíveis, do embasamento e fundamentação legal que amparam essas possibilidades, isso nos trouxe, então, uma melhor condição de visão e até de alargamento, né, do interesse que certamente será cada vez mais até projetado, provavelmente com as inscrições no próprio mestrado. Até eu gostaria de ir lá fazer de novo um mestrado exatamente nessa área, que é muito interessante. Mas a mim me pareceu, eu já vou passar aqui, porque há comentários e perguntas, né? Nós não temos muito tempo, mas vamos tentar tornar esse tempo o mais adequado possível, passando a palavra para a senhora professora, porque foi brilhante, mais uma vez, a cumprimento pelas perguntas, pela apresentação, e espero que com a pergunta também, pelo menos uma delas que já foi aqui colocada, nós vamos trazê-la. Eu gostaria só de dizer mais uma questão. Essa visão de poder fazer um uso direcionado foi, pelo que eu vi aqui pelo chat, inclusive, a proposta mais bem apoiada, digamos assim, pelo entendimento de que se pudesse dar uma nova atividade, né, de outra natureza para algo que não fosse apenas desmontar, né? Então, me parece que essa foi a visão que os colegas aqui trouxeram pelo chat. E eu vou, então, me permitir, pelo menos 2 minutinhos, professora, para a gente encerrar e não atrapalhar o próximo painel, a próxima conferência. Eu só gostaria de lhe pedir, então, eu vou ter que escolher, são tantas, mas simplesmente uma delas. Então, o Marcelo e o Wilson, as duas eu vou conjugá-las. Ele diz, o Marcelo, então, que a convenção determina a remoção das estruturas inutilizadas para garantir a segurança da navegação. Mas, é claro, qual seria o fundamento legal para o abandono? Um pouco mais superada pela sua fala posterior. E a outra, eu vou conjugar, e a senhora então responderia de uma vez só, seria se poderia explorar as ideias de uma economia circular, essa mais defendida, inclusive, não só aqui no chat, mas também pela sua fala, né, e com a qual eu concordo plenamente, né. Poderia explorar as ideias de uma economia circular, certeza de muitas empresas adorariam explorar esse recurso, ao invés de simplesmente reciclá-los. Então, eu passo agora imediatamente a palavra para que em 2 minutinhos, professora... Não, eu consigo. Eu consigo. Para finalização. Pode ser? Marcelo, essa colocação está precisa, está correta. A regra é essa. A regra é que você retire. A regra é que as empresas de concessionárias, eles retirem completamente e deixem o ambiente limpo. Agora, a grande questão que você coloca é que, dependendo do local, eu mostrei que existem vários projetos em andamento. Dependendo do local onde esses projetos estão acontecendo, existem outros projetos vizinhos a eles que passam por cima dutos, passam por cima tubos, ou aproveitam aquele mesmo equipamento para produção de outros campos. Então, nesses casos, seria indicado a manutenção. Em casos em que você tivesse dano ao trabalhador,
porque essas estruturas elas não conseguem sair do modo de um modo integral, tá? Você precisa cortá-las, você precisa parti-las, e dependendo do que é feito, porque a gente está falando de equipamentos que já tem mais de 20 anos, então a tecnologia não é mais a mesma. Dependendo desse corte, ele pode arrebentar de um jeito que enfim, causa efetivamente danos ao trabalhador. Então, essa seria a segunda hipótese. E o principal, que na verdade que a gente estava tentando demonstrar, é que o fundamento legal para o abandono está na previsão de que ele existe, de que pode ser feito, sob determinadas condições muito específicas e técnicas. E o que a gente fez? Foi tentar demonstrar quais eram essas questões técnicas, que era a questão de segurança do trabalhador, que era a questão da própria economia, a questão, enfim, aquelas outras 5 que estavam relacionadas, e a questão do material, da análise do ciclo de vida do equipamento. Então, existem casos que excepcionam a regra, né? Como a gente conhece no direito, tem várias exceções. Essa é uma delas, e que não pode ser negligenciada por parte do IBAMA, por exemplo. Tá? O IBAMA sempre foi um grande desafio, um grande debatedor sobre esse aspecto. E, Wilson, muito obrigada pela sua pergunta, porque a economia circular tem tudo a ver com essa outra fase. Depois que a gente retira esses equipamentos do mar, eles, na realidade, eles vão ter que entrar na lógica da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque eles se tornam resíduos sólidos, e a gente precisa, na verdade, tentar ver quais são os caminhos que a gente pode, como nação, né, aproveitar isso de modo que a gente gere um outro círculo virtuoso de produzir economia, desenvolvimento local, e que a gente não perca esse material para esses locais que são mais atrativos economicamente, financeiramente falando, mas que não respeitam as regras de trabalho, enfim, que não respeitam regras de segurança. Mas isso gera toda uma questão relacionada à economia circular, sim. Bom, esses temas são todos muito atraentes, né? E a gente poderia continuar aqui uma discussão. Eu só gostaria apenas de sugerir para suas pesquisas, doutora Clarissa, que faça também uma preocupação, ou tenha uma maior preocupação, em também considerar que o planejamento desses equipamentos já leve em conta essa fase final. Então, na medida em que, pela forma como colocou esse círculo virtuoso, né, que ele possa exatamente se traduzir concretamente em novos planejamentos, incorporando essas fases do que a gente chama de descomissionamento, né, como um termo mais técnico. Bom, então nós vamos, mais uma vez, parabenizar a nossa conferencista, a professora doutora Clarissa, parabéns, e que tenha cada vez mais estímulo para trabalhar neste e noutras áreas, mas que esse tema seja trazido mais vezes, porque é um tema que atrai muita atenção de todos e é muito interessante, né, nesse contexto, não só econômico, internacional, mas também de desenvolvimento próprio deste tema. Então, nós, em nome da BDI, mais uma vez agradecemos a competente e linda, brilhante palestra da doutora Clarissa. Nós queremos, então, não só agradecer à conferencista, mas a presença de todos que brindaram esse debate, essa possibilidade, esse cuidado, e que continuem participando. Virão agora novas outras conferências, todas elas nos atraindo a atenção com temas diversos, o que é muito importante e próprio, né, deste que já é um evento. Eu vou ficar aqui para assistir o Dr. Rui Badaró. Então, pronto. E agora nós vamos, então, finalizando, agradecendo mais uma vez a todos, a equipe técnica que nos apoiou, e em nome deles, nós representamos, então, toda essa contextualidade que nos abraçou e nos projetou para essa conferência. Muito obrigada, doutora Clarissa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada aos congressistas. Foi um prazer estarmos aqui juntos nesses momentos tão especiais. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, bom congresso. Obrigada.